Galera, Edu aqui e hoje era pra ser um vídeo que a gente tinha gravado um tempo atrás, que a gente ia soltar, da terapia de banheira, eu e a Leca. E aí a gente pensou, acho que não vai ser um bom momento pra soltar esse vídeo agora. A gente queria preparar um vídeo, na verdade a gente não tinha pensado em nada, não tinha preparado nada. É, essa ideia veio agora na minha cabeça, recente, ontem à noite, sobre fazer um vídeo talvez homenageando a vida do Danone, mostrando as coisas incríveis que a gente passou juntos e tal, mas eu não acho que nem a Mar, nem a Ellen estariam preparados pra, tipo, fazer isso em detalhe, sabe? E contar disso sem virar um chororô e tudo isso. Mas eu tô muito em paz, a Ellen tá muito em paz. A gente tá numa situação que a gente achou que a gente tá muito pior. Isso é fato. Só que eu tô surpreso, de como as coisas estão acontecendo e como eu tô conseguindo me manter firme, assim, e forte. É claro que se a gente pensa em detalhes, pensa em os problemas são os detalhes, pra falar a verdade. São as coisas mais difíceis, porque são as coisas que lembram, né, a vida do Danone. Às vezes, sei lá, um quadro pendurado, a gente tirou a coleirinha no chão e tal. Então a gente tá tentando tirar essas coisas que deixam a gente tristes, né? É, mas eu queria falar pra vocês sobre essa paz que eu tô sentindo e talvez como pode ajudar algumas pessoas que moram fora, porque a gente passa por muita coisa. Eu morei 15 anos na Irlanda, e em 15 anos na Irlanda eu perdi primos, perdi avós, perdi pessoas que eram amigos, porque a gente tá fora, e a gente tá fora do país, a gente perde muita coisa. A gente ganha muita coisa incrível, mas a gente também perde situações porque a gente não tá próximo de pessoas da nossa família, a gente não tá próximo de nossos amigos, né, de pessoas que a gente cresceu juntos, estudou juntos. Então, a gente entende que essa dor vem de várias formas. É claro que é mais difícil ainda quando você tem alguém próximo que tá com você ali, né? Porque quando a gente tá morando fora, a nossa família tá muito reduzida. Para quem é solteiro, solteira, às vezes a família são os flatmates. É, às vezes a pessoa vem com um amigo próximo, às vezes vem com um irmão. E pra quem tá em casal, é, é um sustentando o outro, né? Emocionalmente. E desculpa o barulho do carro aí, tá? Eu vou tentar, esse vídeo não vai ter edição. Ele vai ser assim, do jeito que eu tô fazendo, a gente vai pro ar daqui a pouquinho. Mas quando a gente tá em casal, também, enquanto eu tava citando, né? Seu parceiro, sua parceira são as pessoas que são sua família ali. E pra quem tem cachorro, pra quem tem gato, pra quem tem, sei lá, cobra, lagarto, são seus animaizinhos de estimação, são aqueles serzinhos que dependem de você e que criam laços muito fortes com você, porque você tá cuidando deles, e eles têm amor incrível por você, eles não guardam ressentimentos, e você sempre é bem recebido, e vice-versa, você sempre vai tentar fazer o melhor pra vida desses serzinhos, né? Então, é, é importante a gente estar em paz com isso. E aí eu comecei a pensar em como é que, sei lá, o que eu posso compartilhar de dica do que eu tô passando, né? E pra estar bem, pra estar tranquilo. E continuar fazendo as coisas, e continuar seguindo a vida, continuar me esforçando pra, enfim, criar conteúdo pra vocês, pra fazer meu trabalho, pra estar bem com a família, pra dar força pra Ellen, pra dar força pros meus amigos, pros meus familiares, pra poder continuar seguindo o que eu tenho que seguir, meus objetivos, e o que que tá acontecendo, né? Não é só o lado espiritual, tem o lado do que você faz também com a parte física do seu corpo, mental. Então, para quem tá preocupado aí, ela vai do pregar pra gente. Eu não vou pregar pra vocês, tá? Eu quero só falar um pouquinho de algumas coisas que eu notei que são importantes pra mim. A primeira coisa, eu acho que é muito forte, como eu falei pra vocês. Se você tem um parceiro, uma parceira, um filho, filha, animais, é importante você cuidar e passar tempo de qualidade e priorizar a sua vida, a vida deles, em cima de qualquer coisa mundana, vou colocar assim. E isso ficou muito relevante pra mim, porque cuidando do Danone, cuidando da Lola, cuidando da Leca, eu vejo que a gente coloca a gente na frente. A gente se coloca na frente. Família tá em primeiro lugar. Claro que Deus tá em primeiro lugar no todo, mas no mundo aqui, né? Temos Deus em primeiro lugar, mas depois o que que vem? Vem família, não vem trabalho, não vem a balada, não vem a ressaca, não vem, sei lá, a compra daquele carro incrível. Não, é família em primeiro lugar. E família vem de várias formas, tá? É a gente se proteger, a gente cuidar um do outro, a gente se servir um ao outro, a gente pensar em como uma coisa que a gente está fazendo pode ajudar, pode contribuir. E tem a família estendida, né? Que são pessoas que
tão próximas de vocês, como eu falei, de pessoas que moram com vocês. Então, quando você mora fora, pensar nisso também, tá? Viver dessa forma de comunidade, viver enquanto família, viver enquanto grupos de amigos, de pessoas que você pode confiar, por menor que seja esse grupo, você ter um grupo próximo, porque isso te ajuda muito. A outra coisa é você ocupar sua mente, né? Então a cabeça, ela precisa de exercício também, ela precisa de trabalho. E o exercício, o trabalho, não é só você ir lá no seu escritório ou fazer uma tarefa repetitiva, porque quanto você mais faz tarefa repetitiva, mais aquilo fica automatizado e mais você não está pensando naquele trabalho, não está exercitando esse músculo. É tipo, você faz todo dia a mesma coisa, todo dia você escova o dente, você não está mais pensando em escovar o dente, todo dia você pisa na embreagem na hora de frear o carro e mudar de marcha, então você não está mais pensando naquilo, você não está ativamente trabalhando naquilo. E o que eu digo de você trabalhar sua mente é de várias formas. É você consumir coisas que vão te ensinar uma coisa nova, vão despertar uma curiosidade em você. Às vezes você consumir conteúdo que possa ser uma área nova para você, que vai gerar muitas vezes confusão inicialmente, mas que pode gerar uma oportunidade de aprender algo novo. Você tentar aprender algo que vai ser para o seu ofício, né, para o seu trabalho. Então, sei lá, você vai aprender Excel, vai aprender um terceiro idioma, você vai aprender uma outra linguagem de programação, você vai aprender uma nova técnica. Isso também é legal. Você pode ensinar. Ensinar é incrível. E todo mundo pode ensinar alguma coisa. Você não tem que ser mestre com faixa preta. Você pode ensinar, você ser faixa azul, ensina um faixa branca. Você pode ensinar pessoas dentro do que você tem de conhecimento, uma pessoa que sabe um pouco menos de você. Você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer isso com conteúdo online, você pode fazer isso escrevendo, você pode fazer isso numa igreja, numa ONG, sei lá, ir na rua, conversar com amigos e falar, ó, queria te ensinar um pouco sobre isso. Falar com amigos. Poxa, tenho amigos que sabem menos de investimento do que eu e tenho amigos que sabem mais sobre tecnologia do que eu, e eu posso aprender com eles e posso ensinar para eles. Fazer disso uma forma de você também trabalhar. É, você pode, dentro do que você é, tem de habilidades, né? Então, coisas que você gosta de trabalhar, tentar unir o mental com o físico também, né? Então, às vezes, um esporte que você pratica, como é que você melhora naquele esporte? Como é que você fica mais centrado naquele esporte? E aí você entra no lado físico, que é uma área muito interessante você trabalhar. E o físico vem de duas formas também. É um exercício físico, de você trabalhar a musculatura, trabalhar o seu corpo, você se movimentar, você ter atividade. Mas tem um físico também de você não ficar parado em casa, sabe? É, a pior coisa que você vai ter para te acelerar, né, essa ansiedade, essa depressão, esse medo, essas incertezas que a gente tem fora, é você estar parado. Quando você está parado, você tá começando. Aí como vem, acontece, você está parado fisicamente, a mente está parada e você começa a criar outro estresse. E isso é importante também para você ter sentir essa paz, sentir que sua mente tá em ação, que seu corpo está em ação. É, Isso são umas coisas que eu acho que tem me ajudado. E aí tem um lado que eu falei pra você, já o lado mais espiritual. E, enfim, se você não quiser assistir a partir daqui, você pode parar o vídeo, não tem problema. Mas se você quiser acompanhar, e por curiosidade, ou porque você crê, ou porque você tem algum tipo de respeito, às vezes você quer ver até o final desse vídeo. Mas o que eu quero dizer com espiritualidade tem várias formas de você buscar isso. E existe um caminho só. É o caminho que eu creio e que é o caminho que ah, dentro de respeito de qualquer outra religião, mas o que faz sentido para mim é o caminho que eu acredito, é o caminho que através de Jesus você tem a salvação. E que Jesus morreu né, para nos livrar dos pecados e tudo isso que quem é da religião cristã conhece. Então não vou falar especificamente disso, mas falar sobre como você confia, como é que você cria esperança, mas uma esperança sabendo que o melhor vai vir. Foi maluco, né? Assim, essas últimas semanas, muita coisa aconteceu. Mas a gente percebeu o quão Deus ele prepara a gente para as coisas. Ele não chega e te dá uma facada por trás. Pelo contrário, ele te prepara o seu coração, prepara a sua vida, prepara de forma muito tangível, que eu não imaginei que ia ser. Eu não imaginei que a gente teria situações onde a gente poderia aproveitar tanta coisa, por exemplo, com Danone, enquanto família, passar Natal juntos, mesmo ele tendo ficado mal. E quando ele começou a ficar mal, perceber que a gente estava dando o nosso melhor, que a gente estava em paz. E, e aí vem as coisas malucas, né? Assim, que são de Deus mesmo, assim, coisas que. é, Tem várias situações, na verdade. Eu lembrando de uma passagem de Jesus falando com Nicodemos,
E aí Nicodemos pergunta assim, mas como é que eu acredito em Deus? Eu não vejo ele, não tem como, né? Como é que é assim? Como é que eu vejo que... Ele fala assim, como é que você sabe que o vento tá aqui, se você não tá vendo ele? Aí o Nicodemos fala assim, eu sinto o vento, né? Eu não preciso ver, eu tô sentindo o vento, eu sinto essa brisa, eu sinto essa... Tem uma sensação de que o vento tá aqui. E eu lembrei disso, né? Porque ele fala, Deus é a mesma coisa, o Espírito Santo é a mesma coisa. O Espírito Santo, ele habita em você. Você sente o Espírito Santo, você não precisa ver. E, enfim, essa passagem veio na minha cabeça porque eu tava indo pegar o carro pra levar o Danone pro hospital e eu tava tentando gravar um vídeo falando sobre isso. Falando assim, olha, eu tô indo levar o Danone pro hospital, a gente não sabe como é que vai ser. Quando eu falava que a gente não sabia o que ia acontecer com ele, vinha esse vento, mas o vento veio de um jeito que empurrou meu boné, me empurrou assim pra trás, eu chacoalhando. Eu falei, tá, porque eu tô aqui numa garagem aberta, né? Vou pra uma área coberta. Vou gravar de novo. Aí comecei a gravar de novo na área coberta. Sabe, garagem igual de shopping, assim? Tava dentro de uma garagem, assim, na parte coberta. Aí comecei a falar do vídeo. Falei, olha, a gente tá levando o Danone pro hospital, a gente não sabe como é que vai ser. Veio o vento, a mesma coisa, assim. E aí eu lembrei disso, falei, caramba. E quando eu lembrei disso, o que me veio na cabeça? É pra mostrar que o Espírito Santo tá aqui. Que ele tá habitando, que Deus tá aqui. E aí eu falei, fiquei em paz. E chegou no hospital também, a mesma coisa, né? A gente esperando, ele tinha sido já levado pelos médicos para eles diagnosticarem, né? Enfim, ver o que podia ser feito. Chega esse cara do nada, estranho, assim, a boca roxa, umas unhas pontiagudas, meio roxas assim, mas não de dar medo, assim, era só um cara muito diferente. Ele tava já sentado há muito, a gente tava quase 2 horas já esperando. E aí, 1 hora e meia depois, praticamente, ele veio pra gente e começou a mexer na Lola. Aí ele, aqui pra dar um contexto. As pessoas não perguntam seu nome, as pessoas não dão bom dia, as pessoas não falam com você, muito menos olham pra sua cara. Mas eles gostam de mexer nos cachorros. Ele veio mexer com a Lola, a gente falou assim, ele tá mexendo com a Lola, né? Aí ele virou assim, olhou pra mim e falou, qual o nome de vocês? A gente, né, eu tava no celular, assim, falei, eu sou o Ed e essa é a Ellen, né, que a gente fala Ed aqui. E ele, prazer, eu sou o Gabriel. E mexendo um pouquinho com a Lola, ele ia ficar tudo bem, e brincando com ela. Só que na hora que ele falou meu nome é Gabriel, eu parei o celular, eu falei, não, não tem pessoas que chamam Gabriel com tanta frequência aqui, e que chegariam do nada e que iam falar com a gente. E ao mesmo tempo que, enfim, eu tô falando isso aqui, gente, se você não acredita, não tem problema, eu tô falando que é a experiência que a gente tá passando, tá? É, eu parei o celular, desliguei esse celular e comecei a olhar pra ele, assim. E aí ele mexeu um pouquinho na Lola, falou assim, eu perdi um cachorro há tempo atrás, mas vai ficar tudo bem. E saiu. E não falou mais nada com a gente. E a Ellen olhou pra mim e falou assim, Leco, um anjo veio falar com a gente. E veio dizer que tá tudo bem. E eu fiquei doido assim, eu falei, não é possível. Será que... Só que eu senti essa paz também. E eu, caramba, que louco isso. E aí um pouquinho depois a veterinária chamou a gente, né? E aí é um processo que vocês já sabem. Então contaram que não ia ter mais o que fazer e tal. É, não vou detalhar muito aqui, porque enfim, senão eu vou ficar só chorando. Mas foi a hora que a gente estava mais em paz possível. E aí isso mexeu muito com a gente, essa questão. Nesses mesmos dias, né? Então, nesses momentos, toda a gente começou a falar com uma gente, comecei a falar com o pastor Vinícius, que está na Espanha, com o pastor Brandon, que é o pastor aqui da Hillsong. Meu pai é pastor, e aí, enfim, pessoas começaram a aparecer. É, começou a aparecer. E a gente, nessa hora, olha que louco. A gente foi pra casa, eu gravei aquele vídeo que vocês devem ter visto no meu Instagram. Quem não viu, eu fiz um stories lá no meu Instagram. Acho que já deve ter apagado agora, mas tá lá. Deve ter sumido, né? 24 horas. Mas eu fiquei em paz. E aí eu me veio assim, eu preciso anunciar, né? Preciso falar sobre isso, porque não é só ele se foi, não é assim, meus pêsames, hip, né? E o mais maluco é que duas coisas aconteceram, né? Foi logo depois do batismo, então a gente sabia que a gente ia ter um deserto que a gente ia passar. Foi anunciado pra gente isso, a gente sentiu. Já pessoas falaram pra gente, falaram assim, olha, vocês vão passar por um deserto logo depois do batismo de vocês. E veio pau, né? Um mega deserto de cara. Ao mesmo tempo que veio esse deserto, a gente estava tão preparado de entender que isso estava quase que premeditado, quase que a gente
sabe, não lógico que ia ser maravilhoso passar anos e anos com Danone a mais, mas era quase assim esperado. Acho que a gente ia passar por um deserto e aquilo começou a ficar mais visível pra gente. A gente começou a perceber mais aquilo. Falou assim, acho que tá chegando a hora do Danone. Acho que ele não vai passar de dias ou semanas aqui. E foi ficando muito claro pra gente isso. É, e aí, enfim, nessa, a gente orando muito e até coisas da igreja, assim, começaram a aparecer problemas, vídeos no YouTube sendo sugeridos de problemas com a igreja, não sei o quê. A gente falou, nossa, né, cai por terra isso, porque é, é tanta coisa tentando te tentar pra ficar na tristeza, trazendo coisa ruim, e a gente, nossa, a gente orou e passou por isso, ficamos bem. E aí na segunda-feira, na terça-feira, perdão, ontem, é, o pastor daqui da Hillsong, ele orou por nós, ele ligou pra gente, né? A gente mal falava com ele, falava muito pouco. Ele começou a falar mais com a gente depois que a Mar veio pra cá, fez uma pergunta pra ele durante um discipulado que a gente tava fazendo, porque ela tava de convidado, ficou curiosa, e ele despertou uma curiosidade, ele começou a interagir mais com a gente, mas nessa hora ele falou assim: "Eu posso ligar pra vocês, pra orar pra vocês? Eu queria mandar um jantar aí e tal." Mandou uma comidinha thai maravilhosa, muito bom, obrigado também. Meu pai também ligou, o pastor Vinícius também orou, e aí várias pessoas, olha que legal isso, várias pessoas que me acompanham no Instagram, que eu não sei quem é, não sei quem são, pessoas que eu nunca vi, porque aparecia naquelas mensagens de request, sabe, pessoas que nunca interagiram comigo antes, mandando muita mensagem incrível, e eu vou te falar, 85%, 90% das mensagens foram tão incríveis, eu não consigo responder, deve ter sido sei lá, umas 1000 mensagens, pelo menos, era muita mensagem, mas eu li todas. E tinha algumas que chamavam mais atenção, de pessoas que falavam assim: "Olha, eu senti no coração de passar isso pra você", mandava uma música, senti no coração de orar por você, senti no coração de dizer que o Danone foi usado por Deus, senti no coração de e começava a mandar coisas que eu falava: "Não é possível". Deus tá trazendo de tantas formas isso, essas confirmações, e uma pessoa até falou assim: "Olha, eu acordei às 3 horas da manhã pra amamentar meu bebê", porque o de vídeo que eu gravei falando sobre o Danone era 9 da noite daqui, então era de madrugada na Irlanda. E essa pessoa, nunca vi na vida também, falou: "Olha, eu vim amamentar meu bebê." Aí, por acaso, quando ele estava amamentando, eu abri o Instagram e vi essa notícia e, na hora, eu tive que falar isso. E ela mandou um texto gigante, assim, e falando sobre como Deus usou a vida da Danone. E ela falou exatamente tudo que eu falei depois no dia seguinte, na postagem. Só que ela falou isso antes, sem saber de nada da minha vida, sem saber nada sobre os detalhes do Danone, sem saber muito. E muita gente que começou a comentar assim: "Olha, não sei quem você é, mas eu li essa mensagem e senti que eu tinha que falar de tal coisa." Isso é muito incrível, isso é muito transformador, isso dá muita paz, isso mostra que a gente não tá sozinho, existe uma guerra espiritual e existe uma vitória espiritual também. E que a gente se sente muito conectado com isso. Então, dentro do aspecto de comunidade, que eu falei pra vocês, e de você ter pessoas próximas, isso tá ficando mais relevante, mais importante, e por isso que eu quero compartilhar com vocês também, porque ter essa comunidade espiritual também é importante. Pessoas que oram uma pelas outras, pessoas que te ajudam, que ajudam a esclarecer alguma coisa que você tem às vezes de dúvida, ou que você quer contar pra alguém, e que não é só sobre as coisas mundanas, não é só a dica ali de trabalho, é uma dica daquilo, é uma dúvida espiritual, uma dúvida sobre alguma passagem, uma coisa que você, além de pedir pra Deus, você conversa com pessoas que às vezes Deus usa as pessoas pra falar com você. E pelo menos pra mim isso tá sendo muito, muito claro. E idem para um projeto que eu nem sei como é que vai ser esse projeto ainda, mas para fins de compartilhar para vocês mais uma coisa que para mim foi muito incrível. Eu comecei a pensar em como falar sobre comunidades e tal, e tentar usar talvez a Bíblia como fundamento, porque a Bíblia ela cita muito sobre passagens que envolvem mesmos princípios de a gente criar comunidades online. E nas empresas que eu trabalhei nos 15 últimos anos, que me deram visto de trabalho, o motivo de eu estar nos Estados Unidos, inclusive, é sendo líder de comunidades para empresas. Então tem vários princípios que vêm da Bíblia que eu falei: "Caramba, olha isso aqui, que legal." E aí eu conversando com um dos pastores e falei, mostrei para ele, a gente começou a trocar uma ideia e tal. E aí por acaso, eu não sei como que isso veio na discussão, a gente falou: "Poxa", aí eu falei, porque ele falou assim: "Mas que legal que o pessoal te acompanha, né, por conta dessa questão de comunidade." Eu falei: "Na verdade nem é por isso." Eu falei pra ele: "As pessoas me acompanham aqui no Instagram, no YouTube, pra dicas de morar fora, dicas de como você ser um intercambista, né, de conseguir um trabalho, de etc." E ele falou: "Cara, espera aí, calma, Vale, deixa eu te mostrar um negócio." Ele mandou um link, falou assim: "Ó, isso aqui é um projeto que eu tô trabalhando, que é sobre a vida do imigrante, né? Você morar fora, porque Jesus foi um imigrante, Jacó foi um imigrante, Abraão foi um imigrante. Essas pessoas moraram fora, elas fizeram os intercâmbios delas, foram para outras cidades, outros países, e
E aí eu, caramba, é verdade. E a gente começou a falar sobre isso, depois a gente orou pra ver se, pô, será que é um projeto que a gente deve seguir, né? Então a gente tá em oração. E nessa eu joguei assim, numa mensagem que eu tava trocando com o pastor aqui, falei pra ele, olha, pastor, vê essa conversa que eu tava tendo com o pastor, a gente pensou nessa ideia aqui desse projeto. Aí ele falou, vamos almoçar junto e conversar sobre isso. E a gente vai almoçar. Eu não sei como é que vai ser, a gente vai almoçar amanhã. Eu tô fazendo um vídeo antes disso. Falou, não, vamos conversar sobre isso. E eu descobri que esse pastor daqui, olha que louco isso, ele escreveu aquela contracapa que tá no livro do pastor André Fernandes, que é o pastor da Lagoinha de Alphaville. E a gente estava assistindo um vídeo do pastor André Fernandes aqui na Lagoinha, da Lagoinha, assistindo um podcast que ele gravou com o do Inteligência Limitada, com o Vilela. E a gente falou, calma aí, como assim? Você conhece? Ele falou assim, ele é meu. Claro, ele é meu amigo, já palestrei dei um sermão, né, na igreja da Lagoinha. E eu chamei ele para palestrar aqui também. E a gente vendo o vídeo, no vídeo ele falou assim: poxa, Deus estava me preparando, mas eu não estava seguindo tão a fundo a questão do meu inglês. E aí um pastor da Hillsong me chamou para dar um sermão, só que eu não estava com o inglês preparado e Deus falou assim, ó, tá vendo? Eu tô te dando oportunidades, mas você não tá se preparando para elas. E aí foi quando ele criou essa motivação de preparar mais, estudar mais inglês e tal, mas as coisas vão se conectando de um jeito que você não consegue explicar. É inacreditável, é inacreditável. E enfim, eu não sei para onde esse projeto vai, se esse projeto vai para algum lugar, se ele vai acontecer ou não vai, se ele vai ser de forma diferente, mas eu, usando inclusive aqui esse moletom do Chosen, né? O que que é o 5 and 2, né? O que que é o 5 e 2? São 5 pedaços de pão, 5 pães e 2 peixes, que foi o menino, né, naquele sermão que Jesus deu para mais de 5 mil pessoas, e eles não tinham comida para todo mundo, eles já estavam muito famintos. E eles falaram, gente, a gente não tem comida. Aí um jovem, um menininho, tinha lá 5 pães e 2 peixes. Aí ele falou, traz os que ele tem. E vocês começam a servir todo mundo. E ele falou, mas Jesus, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Como é que a gente vai servir 5 mil pessoas? Ele falou, começa a servir eles. E aí eles começam a servir, e as pessoas começam a ficar, ter fartura de comida. Começa a comer, e tem pães e tem peixes, e não acaba. Que é o milagre da multiplicação. E isso ficou marcado pro Dallas Jenkins, né, que é o diretor do Chosen, porque ele falou, eu não tenho recursos, não tenho, ele falou assim, só me traz os seus 5 pães e 2 peixes e deixa o resto comigo. E aí isso ficou muito forte, porque eu tô pensando assim, como é que eu faço? Esse projeto vai pra onde? Não sei. Eu tô tentando trazer, eu tô apresentando isso, tô falando pra vocês até antes de acontecer, porque eu não sei se vai acontecer ou se não vai, não sei se eu vou ter recursos, se vai ter pessoas que vão ter pessoas que vão ter interesse em participar, se vai engajar, não vai, mas eu tô trazendo meus 5 pães e meus 2 peixes. E a gente vai ver o que vai acontecer a partir daí. Mas enfim, o vídeo tá longo, eu queria só, mais uma vez, agradecer todo mundo que tá sendo incrível, pessoas que, na fé ou não na fé, pessoas que se preocupam de coração. Você, às vezes, não crê em nada, às vezes você tem sua forma de crer, às vezes é só uma energia, ou não tem crença nenhuma, mas você tem essa intenção, você tem o bom coração, você fala sobre, poxa, eu quero o melhor para você, forças, e super legal. Fiquei muito feliz de receber todas as mensagens. Não tem uma mensagem que eu recebi que não foi uma mensagem bonita, preocupante, de alguém que se importa, das formas de vocês, das formas de cada um comunicar. Então, obrigado de coração. Amo muito vocês e queria pedir que, se você tem curiosidade, né, você busque. Aliás, o devocional de hoje foi muito legal porque foi justamente falando sobre trazer paz e eu tava pedindo pra Deus, o que que eu vou falar sobre esse vídeo de hoje? E eu tava tão em paz, e aí veio esse devocional falando sobre paz, eu falei, vou falar sobre paz. Enfim, e esse resto depois foi coisa que veio vindo na minha cabeça aqui. Mas é isso, gente. Espero que vocês fiquem bem. É, acho que o vídeo travou. Não, não travou. Espero que vocês fiquem bem. Fiquem com Deus. E a gente se vê na próxima semana. Programação normal, a gente provavelmente vai ter um vídeo aí sobre terapia de banheira, sei lá, outras coisas que a gente tinha feito já. A gente vai falar mais também sobre vida de casal, morando juntos, morando fora. A gente está enfrentando muita coisa diferente aqui, muito diferente, mas que fundamentos são similares ao que a gente passou na Irlanda no começo. E eu acho que isso pode ajudar vocês também. Então a gente vai falar de mais coisas mais pra frente. E continue interagindo, mandando dúvidas, mandando perguntas. Se vocês gostam, se inscrevam, compartilhem com pessoas que podem, né, de alguma forma se sentirem tocadas ou que possam se sentirem ajudadas pelo conteúdo. E obrigado mais uma vez por tudo. Tchau, gente.